Olá, vocês que nos acompanham aqui pelo Portal A Crítica, nas redes sociais, no YouTube, no Facebook. Meu nome é Luciano Falbo e hoje a gente está num podcast especial aqui em comemoração aos 75 anos do Jornal A Crítica. E vamos entrevistar colegas que já passaram pela redação do Jornal A Crítica, colegas que fizeram história no jornal e também personalidades que estamparam as páginas do jornal. Hoje, o meu convidado é o jornalista Gerson Severo Dantas. Olá, Gerson. Tudo bom, Falbo? Um prazer estar aqui nesses 75 anos dessa casa, onde eu passei boa parte da minha carreira. Muita satisfação. Tá certo. E eu queria que você começasse contando pra gente como é que foi a sua chegada. Você teve algumas passagens ou foi uma só direto? Como é que foi? Não, tive 3 passagens por A Crítica, 3 diferentes passagens. Uma nos anos 2000 e o restante a partir uma nos anos 90, 15 de novembro de 95. Eu entrei aqui como repórter de cidades. Fiquei até o final de 2000, saí, passei um tempo fora na academia e depois retornei e tive uma longa temporada aqui. As 3 passagens foram quase 20 anos de trabalho aqui nessa casa. E como que foi essa primeira passagem? Como foi o convite? Qual foi a circunstância que te trouxe ao Jornal A Crítica? Muito curioso essa minha vinda para o jornalismo, que não era uma atividade que eu desejava quando ingressei na Faculdade de Comunicação Social da Universidade Federal do Amazonas. Eu me interessava pelas relações públicas. Tanto é que eu sou formado primeiro na habilitação em Relações Públicas. Teve uma semana de comunicação, eu sou da turma de 94, teve uma semana de comunicação de 1995, que é aquela semana onde os alunos recebem profissionais, conversam, discutem, e havia uma mesa que era com o Frânio Lima, que era o então diretor de redação de A Crítica, e o Wilson Nogueira, que era o secretário de redação à época. Também, salvo engano, passou por lá o Carlos Martins, que era o editor-geral. Os 3 estiveram numa mesa lá para falar como era o jornalismo que A Crítica produzia naquela época para os estudantes, as dificuldades e tal. E eu, como sempre fui um estudante muito inquieto, já vinha de uma outra formação, que eu também sou licenciado em filosofia, fiz os questionamentos mais acirrados que geraram mais debates, né? Passados então eu e uma colega minha chamada Nira Guimarães, que foi repórter de polícia, entrou junto comigo nessa mesma data. Passados algumas semanas, eles convidaram a Nira e a mim para vir fazer um estágio aqui. Esse estágio foi muito rápido e já em 15 de novembro eu iniciei essa carreira exatamente por ter provocado os então diretores que tocavam o jornalismo de A Crítica. Aí eu, muito espantado, cheguei aqui, mas vocês vão me contratar mesmo? Vocês viram o que eu fiz lá na Semana de Comunicação? Exatamente, nós queremos que você faça aquilo aqui, que era um desafio gigantesco, colocar as ideias que o então jovem estudante tinha, aplicar na prática num veículo de comunicação de massa que já à época tinha mais de 50 anos de idade. Então essa intervenção ali na universidade chamou bastante a atenção e também que despertou, né? É verdade. Acabou que era uma nova forma de renda, era uma atividade que eu podia compatibilizar com as minhas outras atividades e financiar o meu período na faculdade, né? Sendo que eu me formei primeiro em Relações Públicas. Tá certo. E como que foi, chega a se lembrar de como foi a primeira pauta, a primeira externa, como é que foi isso? Lembro muito bem de todos os meus passos aqui, né? Ainda bem que não tenho Alzheimer, né? Não esqueça, enquanto eu puder falar, né? Até estava brincando há pouco que eu sou de uma geração que tem mais passado que futuro, então eu tenho que falar agora que é para as pessoas saberem o que aconteceu e eu me lembrar posteriormente. Mas a minha primeira pauta foi cumprida com o repórter fotográfico Márcio Silva, que eu acho que até hoje está aqui na casa, e com o motorista de então, Antônio Lima, que posteriormente se transformou num dos melhores fotógrafos que essa casa já produziu. Era uma pauta numa semana de direito, onde falaria um magistrado, não vou falar o nome dele aqui, mas um magistrado que tinha rusgas muito grandes com a empresa, por conta de matérias que certamente o judiciário não aprovavam na época. E foi um momento até... Ele entendeu a minha condição de foca, de repórter que tinha saído para sua primeira externa numa noite, né, para ouvir a palestra dele e depois questioná-lo. E ele disse que pela primeira vez estava falando com A Crítica depois de muitos anos por conta dessas rusgas que ele teve por conta de matérias produzidas aqui, né, por outros repórteres que não eram eu. E evidentemente a minha condição de foca facilitou essa conversa com ele nesse dia. Então foi bem intenso e com muito nervosismo, logicamente. E depois as dificuldades de escrever. Eu sempre escrevi muito bem,
Porém, o jornalismo tem uma técnica. É uma técnica que é difícil de você pegar, né? O lead, sublead, pirâmide invertida, como contar uma história. E depois que eu aprendi essa técnica, eu me amarrei nela de tal forma que até hoje as pessoas que me criticam, né, falam que eu sou um jornalista que conta muita história tecnicamente. Mas tem dado certo. E Gerson, foi nessa primeira passagem sua que você recebeu um prêmio ESSO? Não, foi na segunda passagem. Nos anos 2004, anos muito difíceis aqui para o jornalismo de crítica, a gente teve algumas missões na reportagem especial. Na época, o projeto editorial da crítica ele segmentou os repórteres, né? Havia o repórter que tratava só de meio ambiente, havia o repórter que tratava só de temas como economia, enfim, houve uma segmentação, uma especialização no jornalismo feito por a crítica, e eu fiquei responsável pela questão do meio ambiente. Era uma área que todo dia eu tinha que produzir matérias sobre meio ambiente. E, de certa forma, naquela época eu fiquei meio marcado como uma referência para esses temas. Então, a matéria que rendeu a indicação para o prêmio, na verdade foram duas matérias. Uma matéria eu fiz com o repórter Antônio Menezes, o repórter fotográfico Antônio Menezes, eu fiz todo o percurso dos igarapés do Mindu, que nasce ali na Cidade de Deus, e também o Igarapé do 40, que nasce ali pela região da Escola Agrotécnica, hoje IFAM Campus Zona Leste. Então nós fizemos o percurso desses dois igarapés, fizemos uma série chamada Por que os Rios Choram. E por que o nome era Por que os Rios Choram? Porque naquele ano, o clássico da literatura, Por que os Sinos Dobram, de Ernest Hemingway, comemorava esses 50 anos, e eu denominei essa série, batizei essa série Por que os Rios Choram. E aí mostrando as situações, como esses rios nasciam limpos e maravilhosos nas suas fontes, mas quando desaguavam no Rio Negro estavam totalmente degradados. Essa foi uma matéria que foi indicada para o prêmio ESSO daquele ano, mas a matéria que ganhou foi uma matéria muito curiosa, porque a convite do IPAAM, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, a gente fez uma excursão até o sul do Amazonas, onde estava chegando a pressão dos madeireiros e também a pressão dos pecuaristas, devastando a floresta silenciosamente naquela região, né? A gente entrou em campos que eram realmente áreas muito degradadas, uma logística dificílima para chegar lá. Primeiro de avião até Lábrea, depois de ir do avião até a metade mais ou menos de um rio amazonense que pouca gente conhece, chamado Curuquetê, né, um rio de águas negras, que deságua no rio Purus. E de lá, de barco até essa região, eram pelo menos 2 dias de barco. Então foi uma aventura muito grande, e isso foi muito considerado pelas pessoas que concederam essa matéria o prêmio ESSO 2004. Né? Essa matéria foi batizada de Ameaça Fantasma, porque à época ninguém falava dessa devastação ao sul do Amazonas, era um negócio que estava muito circunscrito lá, e aos órgãos de controle. Com essa matéria, ela virou tema nacional e teve uma ampla repercussão. Também foi Ameaça Fantasma, porque naquele ano o George Lucas lançou o Ameaça Fantasma 1, a prequel de Guerra nas Estrelas. Sempre referências culturais aí, né? Tem que ter, já que eu uso a técnica fria do jornalismo, em algum momento eu tenho que fazer referências a outras áreas do conhecimento das artes. Agora você contou aí o trabalho que foi desenvolver essa pauta. Me conta qual foi, assim, na tua percepção, a pauta mais difícil que enfrentou o maior desafio para tu conseguir desenvolver como repórter. Pô, aí tem várias, né? Tem coisas assim... Algum risco, com tensões? Tem todas as áreas. Por exemplo, quando eu era repórter de cidade, eu tive muita dificuldade de cobrir invasões de terra. Lá pelos anos 90, havia um movimento de invasão de terra aqui em Manaus a cada dia, né? Então eu lembro que uma vez nós fomos cobrir uma invasão com muita gente, muita polícia, confusão para todo lado. Uma invasão que na época era Carbrais, que hoje é o bairro São Pedro, ali na zona oeste de Manaus, ali pro lado do Tarumã, que era de um empresário muito famoso aqui em Manaus, que era o Carlinhos da Carbrais, um terreno maravilhoso, tinha um lago cheio de tartarugas e peixes que foram totalmente dizimados pelos invasores, e entrar nessa invasão era muito difícil, né? Eu fui com um repórter fotográfico
João Pinduca Rodrigues, outro craque das máquinas, e também com o motorista de Nelson Arruda, que eu imagino ainda está por aqui ainda. Então foi um trabalho muito difícil, por quê? Porque tinha que ter enfrentamento. Então os caras estão com a violência de lá e eu não era muito fácil, né? Não era muito fácil da vida. Eu entrei, fui chutando o pau e entrei, fui até onde a confusão estava acontecendo. Expondo a bastante risco, mas também o jornalismo é um exercício não só do caráter, como diria Cláudio Abramo, mas também da coragem. Então a gente tem que ter coragem nessas horas. Por outro lado, a gente tem também pautas de política que são muito tensas. Em 2004 nós tivemos uma eleição muito tensa, onde o Jornal A Crítica jogou um papel importantíssimo para desmascarar mentiras que foram colocadas por um dos lados contendores daquela eleição e esclarecer a população do que estava vendo, das mentiras que hoje a gente chama de fake news, mas já em 2004 isso aí era corrente, né? E enfrentar aqueles grupos políticos da época foi um trabalho muito duro, muito difícil, né? A gente se expunha a muitos riscos fora do trabalho, porque a gente recebia ameaças de telefonema para nossas casas e tal. E aí o exercício da coragem novamente é preciso, tem que enfrentar. O jornalista tem que ter essa característica de coragem, e isso a equipe da Crítica na época teve. A gente saiu muito grande daquele processo eleitoral. E também mostrou que a dificuldade de levar a informação correta para o público demanda que a gente enfrente. Agora a terceira passagem, eu creio que já foi como editor, foi o momento que eu te conheci. A gente chegou a trabalhar juntos na editoria de cidades, né? Eu como terceiro editor, acho que em 2017 já. Abrindo parênteses aqui para fazer minha apresentação também, eu entrei aqui em 2013, então eu estou completando 11 anos, né? E quando eu cheguei aqui, a gente tinha o Gerson, o editor Gerson era a referência. Para o bem ou para o mal? Para o bem, como alguém com uma leitura muito precisa das coisas, com alguém que dava direcionamentos, clareava a cabeça do repórter, foca, que chega ali, a gente sempre te via como uma referência. Entre grandes nomes que a gente sempre teve ali, né? Professor Aristides, professor Ivânia, e o Gerson estava no meio dessa turma ali como essa referência. E 10 anos que eu estou completando agora, e eu queria saber... uma dessas marcas do Gerson são os títulos. Você até falou das referências culturais, né? Matérias que você mesmo assinou, você sugeria esses títulos que acabaram emplacando, levando os prêmios? Sim. Há uma lenda que depois na academia, preciso dizer também que ao lado do exercício do jornalismo profissional em meios de comunicação, também tive uma atividade acadêmica muito longa. Fui professor de jornalismo durante 20 e poucos anos. Tive que parar por conta de um problema na voz, mas eu estudei muito jornalismo, e muito jornalismo produzido aqui no Amazonas, né? Então havia uma lenda de que o leitor ele não passava do lead, por isso eu era muito aferrado no lead, fazer um lead bom, que é quando você responde as principais perguntas, o que, quem, quando, onde, quando, porquê, que se o cara parar ali naquele primeiro parágrafo, ele já sabe a notícia. Então, para mim, o título e o antetítulo, né, que a gente chamava de chapéu, eram muito importantes. Então, quando eu passei a ser editor, muito influenciado por um jornalista que tinha aqui, que eu passei muito tempo trabalhando com ele, que era o Marcos Santos, editor de esporte, depois foi editor executivo e chefe de redação. Ele falava que esse negócio do título tinha que ser impactante, e eu peguei isso e fui desenvolvendo também ao longo da vida. Não inventei, como você pode ver, eu não inventei nada, mas eu aprimorei muita coisa que eu aprendi. E o título é uma coisa que eu até hoje acho capital para o que a gente vai fazer. Se a gente transpor isso para o mundo da internet, você vai ver aqueles chamados clickbaits, né? São o quê? São títulos que não dizem nada, mas atiçam a tua curiosidade para partir para dentro daquele conteúdo. Às vezes o clickbait ele é criticado. Por quê? Porque o que ele apresenta, ele não sustenta no material que vem depois. Já no jornalismo tradicional, como nós fizemos e aprendemos, né, o título tinha que estar conectado com o material que você apresentaria em seguida. Mas voltando ao início, eu tinha essa coisa que é uma lenda, porque na verdade as pessoas leem tudo sim. Não paravam ali no lead, não. Então, você chegou a essa conclusão?
Não, eu fiz matérias com meus alunos, fiz pesquisas com meus alunos e a maioria das pessoas liam todos os todo o material conteúdo, produzido. Né? Até porque quem lê jornal tem mais tempo, sobretudo funcionário público, por razões óbvias. Você falou então aí da história do clickbait. Eu queria que tu fizesse uma análise do que mudou, né? Dessa época que você chegou na redação. Qual a mudança mais marcante, é claro, além de toda a tecnologia que começou a ser acrescentada nesse processo de produção jornalística e de divulgação dos meios, né? De diversificação dos meios de divulgação do que a gente produz como jornalista. O que mudou nessa dinâmica, para bem, para ruim? Olha, toda mudança e toda ferramenta tecnológica, como tudo na vida feito por seres humanos, tem coisas muito boas e coisas muito ruins, né? A facilidade com que nós podemos pesquisar conteúdos, que nós podemos apresentar conteúdos, como por exemplo nesse modelo de podcast aqui, que é um modelo que é eminentemente das novas gerações, das novas tecnologias, que nos permite, por exemplo, se a gente quisesse estar fazendo uma live aqui, falando para o mundo todo, não só para um determinado nicho de pessoas. Então isso é algo muito bom. Porém, quando a gente percebe como essa ferramenta é muito boa, é utilizada, a gente vê que é um problema. Por quê? Porque as pessoas se enclausuraram nas suas bolhas, nas coisas que elas acreditam, e muitas vezes as coisas que elas acreditam não é o correto, não é o que a ciência prega, não é o que o senso comum mostra. E aí nós temos coisas muito ruins, como por exemplo a bolha das pessoas que estão aí falando sobre não se vacinar, a bolha das pessoas que estão aí falando que o homem não foi à lua, as bolhas das pessoas que estão aí dizendo que a Terra é plana, a bolha das pessoas que não acreditam na ciência. Então essa bolha, essa vivência em bolha do mundo virtual, que é um problema para o jornalismo, porque ele tem que romper essas bolhas, né, de alguma forma. E aí isso aí é um mistério nosso, jornalista, de conseguir fazer a diferença dentro desse mundo, onde cada um está dentro dos seus quadrados. E a vida não é um quadrado, a vida ela é plana. A gente tem que entender a vida aliás, ela é circular como a Terra. A gente tem que entender a vida como um todo. A gente entender só uma parte, a gente não vai conseguir resolver os nossos problemas. A gente falando daqui da nossa região, a gente não consegue ter o olhar externo de o que é fazer o jornalismo na Amazônia, né? Do que o que os colegas das outras regiões pensam sobre isso, mas a gente tem a experiência de viver e de fazer aqui. E na tua avaliação, quais são os maiores desafios de fazer o jornalismo aqui na Amazônia? A Amazônia é muito grande, né? Eu tinha uma palestra que eu fazia para jornalistas de fora e nos eventos acadêmicos pelos quais eu participei, que mostrava que se você sair de Tabatinga de avião e quando esse avião cruzar em Amundá, no extremo leste do Amazonas, terão se passado 3 horas e meia. É mesmo que você ir daqui para o Rio de Janeiro. A Amazônia, ela é mais de 60% do território nacional. Aqui vivem 40 milhões de pessoas. E infelizmente, o centro decisório do nosso país não passa por aqui. A professora Marilena Corrêa, que foi reitora da Universidade do Estado do Amazonas e secretária de Ciência e Tecnologia, ela tem um livro que ela diz o seguinte, né, que tudo que o Estado Nacional tudo que o Estado Nacional não entendeu, ele chamou de Amazônia. Então aqui a gente tem, por exemplo, os campos de Roraima, a gente tem aqui a bacia amazônica nossa, a gente tem o agronegócio de Rondônia, a gente tem a exploração mineral do Pará, a gente tem a ponta do Tocantins, a gente tem a ponta do Mato Grosso, que é o agronegócio na veia. Quer dizer, como é que a gente vai entender um negócio desse tamanho? Se nós mesmos que estamos aqui estudamos, eu fiz mestrado em Sociedade e Cultura na Amazônia, para entender uma parte da Amazônia, eu me debrucei durante 3 anos, imagina entender essa Amazônia toda, né? Se a gente for pegar na academia, Leandro Tocantins tem um livro que todo amazonense deveria ler, que se chama O Rio Comanda a Vida. A única coisa que junta tudo nessa região é o rio, que começa lá em Tabatinga e se espraia até a foz lá no Amapá. No resto, nós não somos nem um pouquinho iguais, nós somos muito diferentes e vivemos numa biodiversidade gigantesca, onde quem olha para um inseto vê um problema, quem olha para esse mesmo inseto vê uma solução.
Quem é mordido pelo pernilongo, pelo mosquito da dengue, ele acha que aquele mosquito é um problema. Mas se tu botar um cientista para estudar aquele mosquito, pode ser que ele encontre naquele mosquito algumas soluções. Não estou dizendo que é isso, né? Porque nós vivemos uma epidemia de dengue atualmente. Então nós temos que combater mesmo o mosquito Aedes aegypti. Mas eu já vi transformações nesses 20 e poucos anos de jornalismo, 30 anos de jornalismo, que mostram que uma percepção de agora gira o mundo, daqui a pouco essa percepção é outra. Ovo, vinho, café são resíduos. E quem come como nós, né, sabe disso. Então são múltiplas Amazônias com múltiplos desafios. São muito... Por exemplo, essa matéria que eu fiz lá no sul do Amazonas, que rendeu o prêmio ESSO para mim e para a equipe da crítica, aquelas pessoas ali não são amazonenses tecnicamente. As pessoas que vivem em Apuí, tecnicamente, hoje já são, mas em 2004 não. Eram pessoas brancas, altas, viviam em casas com aquele telhado característico da colonização alemã. Se você vê a prefeitura de Apuí, é assim, é uma casa basicamente com inspiração arquitetônica europeia. Aquelas pessoas não têm nada a ver com os amazonenses, né? Porém, hoje, elas são amazonenses. E naquela época, elas eram amazônicas. E esse é um outro problema que o Estado Nacional não consegue entender e trata determinadas pessoas, como esses exploradores do sul do Amazonas, como criminosos. Essas pessoas foram convidadas a vir para essa região. Essas pessoas elas foram convidadas a desmatar para que elas tivessem posse da terra onde elas estão hoje. Então isso aconteceu por uma ação do Estado Nacional. Foram mais de 10 anos a ditadura chamando o pessoal do sul para vir para o Amazonas, pagando a passagem dele, dando terra, dando crédito. Para fazer o que eles estão fazendo. Para fazer o que eles estão fazendo. E aí a gente agora, rapidamente, são todos criminosos. Eu vi coisas, Luciano, que você é do arco da velha. Eu vi um processo no IBAMA, pelo antigo superintendente Frederico Arruda, com mais de 200 páginas, que envolveu um juiz de primeira instância, envolveu o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, porque um fiscal do IBAMA multou um cidadão que estava comendo uma tartaruga na beira do rio. Isso aí envolveu um juiz federal, toda uma ação de uma vara federal, desembargadores federais tratando desse assunto. Não é um absurdo? Por quê? Porque o fiscal do IBAMA levou ao pé da letra uma lei que foi criada depois de 500 anos que aquelas pessoas comiam tartaruga na beira do rio. Então, isso aí é um problemaço para a Amazônia. Entender isso é muito difícil. Por exemplo, quem criou o Parque Nacional das Anavilhanas não sabia que tinha gente lá dentro, né? O Parque Nacional não pode ter atividade de pessoas lá dentro. Nós estamos vivendo agora um problema gravíssimo que devia merecer a atenção deste governo, que é o quê? É o caso do Quilombo do Tambor. O Quilombo do Tambor está dentro do Parque Nacional do Jaú. Dentro do Parque Nacional do Jaú não pode ter atividade humana, portanto lá não pode ter escola, não pode ter vacinação, não pode ter assistência social. As pessoas que vivem, os quilombolas que vivem no Quilombo do Tambor, eles não têm acesso ao cadastro único, não podem receber o Bolsa Família, vivem em condições miseráveis lá, e o Estado Nacional não resolve isso. Quem vai anunciar essa tragédia para as pessoas? Nós, jornalistas. É isso. Então isso volta até a questão que você falou dos desafios da cobertura jornalística, né? De não ser uma Amazônia só, de ser uma Amazônia diversa, e não é um desafio só para nós, né? De levar essas informações, mas também do próprio Estado agir ali. Gerson, a gente vai encerrando essa primeira parte do papo aqui, mas eu te convido a ficar, que daqui a pouco a gente inicia uma conversa com um entrevistado especial, um entrevistado que esteve nas páginas do Jornal A Crítica, e a gente vai prosseguir aqui o nosso bate-papo daqui a pouco, tá certo? Beleza, tamo junto. Então a gente dá prosseguimento aqui a nosso bate-papo. Já tivemos na primeira parte uma conversa com o Gerson Severo, que falou um pouco sobre a participação dele aqui, as três vezes em que ele passou pela redação do Jornal A Crítica. Contou um pouco sobre as histórias dessa temporada, falou um pouco sobre os desafios do jornalismo e as mudanças, né, ao longo desse período. E agora a gente recebe a nossa convidada especial, a desembargadora Socorro Guedes, que está completando 20 anos de Tribunal de Justiça do Amazonas e que também é uma personagem da história do Amazonas, que também passou pelas páginas de A Crítica. Algumas delas nós vamos mostrar aqui daqui a pouco. Bom dia, desembargadora. Bom dia, é uma imensa alegria estar com vocês. Quando recebi o convite, dizia que não só me sentia honrada, mas eu gostaria de dar essa resposta a todo esse período de vida pública que sempre estivemos juntos. Eu queria começar já falando sobre a senhora, antes de a gente entrar no ar,
falava um pouco sobre como que a senhora começou o seu contato com o jornal, que foi na época que a senhora disputou a Procuradoria-Geral, né? A senhora veio do Ministério Público, é desembargadora, mas entrou pelo 5º Constitucional e naquele momento a senhora disputou, foram 11 candidatos, a senhora contou, e era a única mulher, e a primeira mulher a se candidatar ao cargo no Ministério Público, né? O Ministério Público é um dos pilares, né, de segurança da sociedade, porque representa aquele que defende a sociedade. E, apesar de termos excelentes promotoras e procuradoras, talvez pelo fato de ser mulher, as mulheres ainda priorizam muito a sua vida pessoal, estar em família, e a gente sabe que exercer a chefia é sempre um empenho maior. Então, talvez por isso nenhuma colega antes tenha se candidatado. Na época, eu já tinha mais de 15 anos de Ministério Público, quando fui candidata, e era o momento certo. Achei que, conversando também com a minha família, porque não é que eu não tivesse família, eu tenho uma família, sou casada há 38 anos, um marido muito companheiro, e justamente por isso nós conversávamos, né, da possibilidade de ser candidato, e eu dizia a ele disse, o que isso vai interferir na nossa vida? Eu disse, muito, porque eu vou para o tribunal hoje, eu era promotora de vara de família, eu trabalho muito, mas 14 horas eu venho para casa, trago 30 processos todo dia, que era o que eu levava naquela época, os processos eram físicos, então, para poder sair nesse horário do tribunal, eu tinha que dar conta do trabalho, então eu levava para trabalhar em casa. Mas aí assumia o fato de ser mãe de 4 filhos, então leva menino para isso, para aquilo, aula disso, e todos aqueles afazeres que uma dona de casa também é obrigada a fazer, né? E alguém que quer estar ao lado da educação dos filhos. Bem, e eu dizia para ele, olha, vai mudar muito, porque aquilo que eu fazia voltando às 14, se eu ficar na chefia da MP, eu vou chegar em casa às 18, às 17, todos os dias. Aí ele disse, mas você acha que é importante? Eu digo, eu acho que é um momento importante, sim. E ele me apoiou, e com o apoio da família, a gente precisa conquistar o eleitor, né? Porque o Ministério Público, diferente da nossa carreira na magistratura, lá as eleições para os cargos diretivos são eleições diretas. Todos os membros que estão em atividade participam dando o seu voto. Então, chega na chefia alguém que fica entre os 3 mais votados. Os 3 mais votados são levados os nomes para o governador, e o governador escolhe livremente entre qualquer dos 3. E foi assim que aconteceu. Agora, franqueio a palavra ao colega Jéssica, quiser fazer alguma pergunta? Desembargadora, tudo bem com a senhora? Prazer estar aqui nessa conversa, nesses 75 anos da crítica. Eu entrei na crítica em 95 e, ao longo do período que estive por aqui, a gente viu um fortalecimento muito grande das políticas de equidade de gênero, né? Mulheres assumiram cargos cada vez mais na altura das competências que elas efetivamente têm. A senhora foi a primeira procuradora-geral, talvez uma das primeiras desembargadoras, salvo engano, a 3ª ou a 4ª, né? A terceira desembargadora. E hoje nós temos um Tribunal de Justiça do Amazonas comandado por 2 mulheres, desembargadora Nélia e desembargadora Joana. Eu lhe perguntaria, como uma provocação apenas, eu sei a resposta, né? O que as mulheres trouxeram de diferente, que fizeram de diferente dos homens na administração do Poder Judiciário? Veja, eu acho que nós temos que ver sobre diversos aspectos. O primeiro em nenhum momento as mulheres que alcançam os cargos de poder, eu digo isso porque já estive à frente do Ministério Público, já estive à frente da Justiça Eleitoral, e em nenhum momento eu vejo que as mulheres chegam querendo competir ou diminuir quem quer que seja. Muito pelo contrário, a mulher ela sempre agrega. Então, esse é um diferencial. Ela sempre soma, ela sempre compartilha as decisões. Então, essa característica nós temos, o que é muito salutar. Nós temos uma gestão que senta na mesa com todos os colegas, os 26, divide as responsabilidades, os problemas e encontra soluções. Isso é um grande diferencial, porque nem sempre se portou assim. Eu, que já estou há muitos anos no tribunal, a gente sabe que a força da caneta, muitas pessoas não agem dessa maneira. Então, aqui fica a nossa deferência, a nossa gestão, porque é realmente uma gestão muito compartilhada.
Aí eu ia pedir ao colega Jorge que reproduzisse aqui para a gente uma das páginas que trata justamente sobre esse assunto. A matéria de em 2020, Jorge. Desembargadora vê avanços na presença feminina no nos TJs. Olha aí. Olha aí. Desembargadora comentando. 2020. A senhora atualmente está como coordenadora de várias das famílias? Eu fiquei muito tempo em cargo diretivo. Quando saí, fiquei um pouquinho cuidando dos meus processos, mas aí o colega pediu para a gente ajudar na gestão, então eu coordeno as varas de família, porque tenho assim um carinho particular por essa área, até porque, quando promotora de justiça, eu funcionei como promotora de vara de família por mais de 13 anos. Então, eu conheço de perto a problemática. A gente sabe que grande parte das dificuldades dos relacionamentos vem da família. E se a gente tinha um grande escritor italiano, que eu gosto muito, já falecido, ele foi político na Itália, foi deputado federal e tem mais de 100 obras. Ele tem uma fala que eu gosto muito, ele diz: salvar a família é salvar a humanidade. Então, realmente, se a gente investe no fortalecimento da família, nós teremos cidadãos mais sadios, não é? E essa presença, hoje a gente consegue ter no Tribunal de Justiça do Amazonas, onde a senhora atua, um equilíbrio entre a presença de homens e mulheres, até pensando nessa nova diretiva do CNJ nas promoções, levar-se em conta a questão de gênero. Como é que a senhora vê essa medida também? Veja, nós avançamos muito, não é? Até pouco tempo atrás, no início, éramos 2 mulheres no tribunal. Estou falando em 2005. Eram 2 mulheres no tribunal. Não, a desembargadora Eliana já estava aposentada. Era a desembargadora Marinildes e eu, somente. Por muito tempo ficou assim. Depois foram chegando aos poucos. Hoje nós temos mais de um terço do 2º grau é constituído de mulheres. Nós somos 9 mulheres e somos 26 desembargadores. Então, somos um pouco mais de um terço. Já foi um grande avanço, não é? Na época da desembargadora Marinildes, nós tínhamos aqui no Amazonas, eu estou falando em 2003, quando ela estava na presidência do tribunal, ela foi a primeira mulher a presidir o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. A desembargadora Marinildes deixou um rastro de trabalho e de eficiência muito grande na história do Amazonas. E eu tive a ser afortunada, porque nós tínhamos, naquele momento, um quadro bem assim único, eu diria. A presidente do Tribunal de Justiça era uma mulher, a procuradora-geral de Justiça era uma mulher, que era eu, e a chefa da Defensoria Pública era uma mulher, que era a doutora Lourdes Lobo. Então, quando a gente tinha algumas solenidades que envolvem a justiça, o quadro feminino nas mesas era bem maior que hoje. Hoje a gente vê 1, 2, mas, contudo, nós estamos avançando e estamos avançando bem. Deixa eu fazer uma outra provocação. Há 2 semanas atrás, o Senado Federal completou 200 anos e, logicamente, todos nós fomos atrás da senadora Eunice Miquiles para ela falar das dificuldades que ela encontrou quando lá chegou. E é clássico folclórico no jornalismo, porque ela disse que chegou lá, não tinha nem banheiros femininos. Né? Quando a senhora chegou lá, só tinham 2 mulheres. Até essa estrutura... 2 comigo. Até essa estrutura física, o enfrentamento das coisas eram mais difíceis para as mulheres, estruturalmente? Olha, do ponto de vista de relacionamento com os colegas, em defesa dos votos que a gente proferia, eu nunca senti nenhuma dificuldade. Nisso, nós temos que reconhecer o respeito dos magistrados conosco, nenhum tipo de problema. No entanto, essa dificuldade com relação ao gênero é real. Eu conto para você uma situação, não lá de 20 anos atrás, mas agora, de pouco mais de 8 anos. Eu estava na chefia do Tribunal Eleitoral e precisávamos construir a sede do TRE numa comarca de fronteira. Tudo pronto, sento com o engenheiro, vejo a planta. E aí, olhando para a planta, descobri que a nossa... É tudo muito simples, nós estamos falando do interior do Amazonas. É simples, mas tem que ter dignidade, né? É um poder ali, principalmente no período de eleição, a gente tem que ter toda a cautela. Quando eu olhava para a planta, eu dizia, mas aqui tem
banheiro na sede do TRE, na comarca. Eu digo, tem 2 banheiros, que é um feminino e um masculino. Ele disse, cadê o banheiro do magistrado reservado? Ele disse, embargadora, não tem. Mas tinha uma sala de beca. Eu disse, não, você tem que fazer um banheiro aqui, porque nem sempre, não só do ponto de vista de segurança, porque, às vezes, na comarca do interior, você incomoda muito. E, de repente, uma está trabalhando até altas horas, naquela época que os votos demoravam a se contar. Bem, eu disse, não, eu preciso disso aqui. Ele disse, mas não pode, o TSE não permite. Eu disse, como é que é? O TSE não permite fazer um banheiro dentro do gabinete para dar mais conforto? Eu queria um banheiro para o membro do Ministério Público também e para a magistratura, já que tinham salas. Aí ele disse, não, ele não permite. Eu digo, vai permitir. Aí eu digo, não seja por isso. E fui a Brasília e disse, como é que pode se sair daqui? Claro que a pauta era outra também, tinha outros assuntos. Mas esse era um deles. Eu disse, ministro, é inviável. Nós estamos falando numa cidade de fronteira, trifronteira, lá no Amazonas. Aí comecei a pontuar para ele. Ele disse, existe isso? Eu digo, existe uma proibição. Ele disse, não, vamos liberar agora. Então, assim, é uma coisa que parece simples, mas que precisa. E eu não estava defendendo uma juíza, eu estava defendendo a dignidade do magistrado e do Ministério Público. Então, assim, eu já ouvi de colega dizer, a colega magistrada me disse, que ficou muito indignada porque ela proferiu uma decisão, um outro colega teria dito a ela, nossa, tu não é só bonita, tu é inteligente. Isso é discriminação de gênero. Mas isso, aos poucos, está sendo vencido. Então, eu penso que é uma realidade. Hoje, as mulheres estão estudando mais. Talvez por oportunidade, não sei, mas estão estudando mais. Só que, independente de estarem estudando mais, o concurso público ele nivela todo mundo igual. Ou seja, você entra através do concurso público, seja na magistratura, seja no Ministério Público, seja na Defensoria Pública. No entanto, a coisa fica difícil no momento em que chega a cargo diretivo, porque na base todo mundo é igual, mas nos cargos diretivos as oportunidades já são menores. E, muitas vezes, por conta das próprias mulheres que dão prioridade, eu não estou julgando, estou dizendo dá prioridade à sua situação pessoal e em detrimento da vida pública. Porque uma coisa é certa, se um homem tiver um poder de comando, certamente ele tem uma estrutura feminina por trás dando apoio a ele. Tem a esposa que toma conta dos filhos, tem as secretárias em casa, então ele está naquela função e se dedica exclusivamente àquilo. Nós, mulheres, estamos naquela dupla jornada, né? Às vezes um pouquinho mais do que dupla. Porque o que acontece? Você tem que ser um bom profissional, porque você está ali, todos dependem de você, mas também, no ponto de vista familiar, você não deixa de ser mãe, você não deixa de orientar os filhos, você não deixa de ir ao supermercado. Então, é um malabarismo. Mas não deixaria de ser mulher nem por isso. A senhora citou aí alguma passagem como presidenta do Tribunal Regional Eleitoral, e esse ano também está fazendo 10 anos, né, que a senhora assumiu no TRE. Eu queria que o Jorge colocasse aí para a gente uma... Não lembrava desse fato, verdade. A presidência, você está falando, né? Exatamente. Porque antes a senhora foi eu fui todos os cargos dentro do TRE. Eu fui suplente por 4 anos, fui vice-presidente e corregedora por 2 e presidente por mais 2. Deixa eu aproveitar essa sua experiência na justiça eleitoral. Nós efetivamente vivemos tempos difíceis e o pessoal chama polarizado, mas não é bem polarizado. Nós vivemos tempos agressivos, né? E há uma nova lei que fala sobre a violência política de gênero. Como a senhora analisa, como uma observadora hoje, a senhora não está mais no TRE, não é isso? Uma lei que trata disso e a necessidade dela. Eu acho muito importante. Porque a senhora vê isso um problema? De jeito nenhum. A lei? Não. A violência política de gênero é um problema ou ela faz parte da política, da discussão política, do acirramento do debate? Ela tanto faz parte do acirramento do debate como a estatística. Eu gosto muito de número, porque contra número não há argumento, né? Se você colocar uma mulher política defendendo o seu posicionamento, seja na Assembleia,
seja na esfera federal, ela é interrompida pelo menos, estou falando de ser interrompida no momento que ela está discutindo, pelo menos 3, 4 vezes. A mesma coisa não acontece se for alguém do gênero masculino. Então, só aí você já vê que a gente tem que caminhar ainda com respeito a ser respeitado o direito de defender seu posicionamento, porque ela é uma parlamentar tanto quanto colega, mas ainda é mais interrompida, ainda precisa se impor mais, ainda é analisada do ponto de vista de vestimenta. Se uma parlamentar estivesse vestindo de determinado momento, alguém vai dizer, olha como está a vereadora, a deputada. Mas o mesmo não acontece com o homem. Então, existe muita cobrança e muito levado à parte sexual. Então, assim, querem sexualizar a atuação feminina, o que não pode acontecer, porque ela não está ali, ela está ali como um membro que é legítimo, que submeteu ao voto popular, foi reconhecido o seu valor e merece ser ouvido, né? E nem sempre isso acontece. Então, tudo que pode ser feito, as políticas com relação ao voto feminino, a maior atuação da mulher na política, elas são essenciais. Eu ainda não entendo, não consigo entender como é que nós, Brasil, temos a população feminina maior que a masculina, os eleitores femininos são em maior número, mas a participação feminina em qualquer esfera de poder legislativo, executivo, ainda é muito pequena. Aí alguém diz assim, mas por que não se candidatam? Não, porque, às vezes, emprestam só seu nome para preencher as cotas. Às vezes, isso aqui, quando eu digo às vezes, é muitas vezes, quem está no poder não quer dividir poder. Então, se nós temos 24 deputados, um exemplo, de repente, nenhum homem vai querer sair de lá para entrar tantas deputadas. Então, é uma caminhada, é uma construção. Mas a gente já esteve muito mais longe. Então, eu penso que não é questão de a gente ficar desestimulado, muito pelo contrário. É importante se discutir. Toda vez que me chamam em março para alguma coisa com relação ao Dia Internacional da Mulher, eu ouvi de uma colega dizendo, nossa, não aguento mais. Eu digo, pois eu vou com muita alegria. Sabe por quê? Porque eu acho que é importante a gente dar esperança para essas jovens. Dizer, olha, tudo já foi feito? Não, mas muita coisa já foi sedimentada, muito já está sendo construído e tem que ser avançado. Não é para disputar poder, é para somar e fazer aquilo que todos nós queremos. O que o ser humano quer? O ser humano quer o bem comum. É isso que nós queremos. Afinal de contas, a gente vive nesse mundo, a gente tem que fazer a nossa parte e fazer o melhor. Mas não é o melhor o homem e a mulher, é melhor as pessoas de bem. A gente tem que se unir para construir esse bem comum. Homens e mulheres, assim, ombro a ombro, dividindo responsabilidade, se respeitando. Então, eu penso que a gente tem que olhar para todas essas medidas, que parecem ser medidas protetivas, que, na verdade, não são. São na verdade, afirmações de poder. A ministra Rosa Weber, quando colocou aquelas situações, já está em merecimento. Alguém questionava, como assim? Quer dizer que o merecimento agora não é mais simples merecimento? Não, o merecimento, um é normal, o outro tem que ser dado para alguém que está dentro daquela possibilidade de subir do gênero feminino, para que a gente possa ter essa paridade. Eu acho isso muito salutar. Aí eu trago aí a entrevista que foi feita por ocasião da a senhora assumindo a presidência do Tribunal Regional Eleitoral em 2014. Entrevista que eu fiz com a senhora. Olha... Completa 10 anos essa entrevista, dia 15 agora, segunda-feira. Uma página inteira de domingo, salvo engano. Que bom, não lembrava. Página A2, entrevista da semana. Eu estava saindo da corregedoria. Ainda era corregedora. Tá bom. Isso aí. E dentro disso que a senhora comentou, ao que me parece, então, não bastam as normativas, né? O arcabouço legal para que garanta a participação da mulher dentro dos espaços de poder, né? É uma questão cultural também a se avançar. Sim, muito, muito, muito. Porque competência muitas mulheres têm.
No entanto, é preciso ser trabalhado até do ponto de vista pessoal, porque para muitas mulheres sair de casa para o mercado de trabalho, ela fica sempre se sentindo culpada, achando que não está sendo uma boa mãe, que não está fazendo a sua parte, quando, na verdade, a gente tem que dividir responsabilidades, né? Alguém me pergunta, mas como é que você consegue? Eu digo, eu só consigo porque eu tenho um companheiro que sempre me apoiou e que a gente dividia a responsabilidade. Lá em casa não tem essa história de dizer, tu faz a comida e faço eu. Durante a pandemia, acho que todos nós tivemos uma experiência ímpar, né? A pandemia foi uma situação difícil para todos nós, do ponto de vista de não saber se no dia seguinte você estaria vivo ou não, mas, assim, nós éramos obrigadas a trabalhar de casa. Então, eu sempre dizia para minha sogra, quando ela estava entre nós, digo, eu sou muito grata à senhora, porque na sua casa a senhora nunca teve discriminação de gênero. Minha sogra dizia que o trabalho é igual, homens e mulheres. Ela teve 6 mulheres para depois chegar aos homens. Então, assim, mas os meninos sabiam fazer tudo. Então, no dia que eu estava fazendo sessão, e a sessão demorava, a gente não saía de casa, meu marido cozinhava. No outro dia ele estava trabalhando, cozinhava eu. Então, assim, essa colaboração, essa partilha, essa divisão das tarefas também em casa, isso oportuniza a mulher a poder sonhar e poder se dedicar um pouco mais na vida funcional, né? Porque ela consegue ter o apoio necessário, e nem todas têm. Deixa eu fazer um link, também de maneira provocativa para a senhora, que é um orgulho para a nossa magistratura, porque há 3 semanas atrás, a revista Piauí trouxe mais dados da Vaza Jato, né? E nelas, procuradoras, mulheres da Vaza Jato, faziam críticas muito ácidas à aparência da ministra Carmen Lúcia. Aí a minha pergunta é, qual o papel da mulher na reversão desse quadro? Porque o homem ele tem um papel muito claro, né? Mas a mulher também ela precisa dar um salto e não ver as suas colegas que ascenderam, por exemplo, ao mais alto cargo da judicatura, como uma mulher que tem que ser uma mulher bonita, 100% atraente e tal. Mas qual o papel da mulher nesse caso? Pois é, isso tudo é fruto de uma construção, né? As meninas cresceram sendo colocado bonecas para a gente brincar e para os meninos avião, caminhão. E se a menina brincasse de bolinha, eu acho que eu era atípica, porque eu adorava brincar na rua de bolinha com os meus primos. Mas, assim, isso tudo a gente tem que ser trabalhado. Mulher não tem que ficar criticando mulher tem que se apoiar. Mulheres e homens, a gente tem que ver o que. Eu costumo dizer que, em vez de a gente ver o que nos divide, nós temos que ver aquilo que nos une, né? Se nós podemos construir pontes, por que dividir? Assim, um dos orgulhos que eu tenho na minha vida pública é que, por onde eu passei, eu deixei amigos, porque eu penso que os cargos eles são temporários. Graças a Deus são, principalmente na justiça eleitoral. Você passa por ali um período, dá seu contributo e vai embora. Por quê? Porque precisa que outro venha com forças novas, com uma nova visão, não é? E vai passando. Isso é muito positivo. No entanto, o que a gente vê muitas vezes é que as pessoas elas ficam apegadas ao poder ou se preocupando com a imagem, quando, na verdade, o que elas deveriam fazer era construir relacionamentos que permanecessem. Assim, eu conto uma pequena experiência muito simples. Isso, todos os servidores do TRE podem me desmentir se é que eu não estou falando uma verdade. Quando eu assumi, eu já estava lá há alguns anos, porque eu fui suplente por 4 anos e voltava. O suplente é aquele que substitui o colega, né? Depois fiquei 2 anos na corregedoria, mas quando eu assumi a presidência do TRE em 2014, eu entendi, eu digo, agora eu estou sentada aqui, eu sempre digo que você só ama aquilo que conhece. Eu não posso dizer que eu vou dar o meu melhor se eu nem conheço. Eu disse, eu quero conhecer os servidores. A minha assessoria ficou assim, eu digo, não, chama toda tarde por sala, chama um por um, orçamento, tal, vai chamando de grupo. E foi uma experiência ímpar, logo no começo da gestão. Por quê? Claro que eu não podia chamar os do interior, mas aqueles que trabalham comigo na sede, eu conheci todos, pelo nome. Ah, quem é você? Prazer, tal. Olha,
eu estou aqui, estou à disposição, a sala está sempre aberta. Se você quiser conversar com o presidente, eu estou à sua disposição. E depois que acabava aqueles momentos, eu ouvi de um servidor, desembargadora, eu queria lhe agradecer. Eu digo, por quê? Eu sou funcionário daqui há 16 anos, e é a primeira vez que eu entro na presidência. Eu fiquei sem dormir quando disseram que a gente vinha aqui, porque eu imaginei o que a gente tinha feito errado. Aí eu só ri, eu digo, não tem nada de errado. É justamente para quebrar essas barreiras é que a gente precisa se conhecer. Então, assim, eu penso que em qualquer esfera que a gente atue, a gente precisa se preocupar mais são com os relacionamentos. É por isso que há muitos anos eu coordeno um grupo chamado Comunhão e Direito. Aí as pessoas dizem, mas o que é isso? Acha que é pouco o que faz, ainda vai arrumar mais coisas? Não é. É porque é um grupo de juristas de diversos setores. É delegado, é juiz, é promotor, é advogado, é servidor público, é estudante. O que a gente busca? A gente busca o princípio da fraternidade. O que é ser fraterno? É tratar o outro como igual. É fazer o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim. E o princípio da fraternidade, ele é tão importante que a gente diz que o que nós buscamos é viver a regra de ouro. E o que é essa regra de ouro? É aquilo que está em todas as religiões, mas nós não somos um grupo religioso. Nós somos um grupo de operadores do direito. Por quê? Porque todo mundo quer viver bem. E o que é viver bem dentro da sua relação de trabalho? É ser respeitado e respeitar o outro. Então, a regra de ouro é tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Então, assim, como é que eu faço isso no meu dia a dia? Chega um advogado, eu vou receber na porta, eu ouço até o fim, olhando nos olhos, porque acho que é um direito dele, apresentar seu memorial, e depois acompanho. Independente do resultado do processo dele, ele sabe o que foi ouvido. Então, isso é viver a fraternidade. Esse grupo, que começou na Itália e hoje tem no mundo todo, hoje no Brasil ele está muito fortalecido porque nós chegamos nas altas esferas do Poder Judiciário. Nós temos ministro do STJ, o ministro Reinaldo da Fonseca estará conosco aqui em Manaus nos dias 2 e 3 de maio, quando nós faremos o primeiro Congresso Internacional de Comunhão e Direito da América Latina. Porque até então todos os congressos internacionais, quando ocorrem na Itália. Já tivemos 2, um em 2005, em que eu era palestrante, entre tantos, e outro em 2015. Em 2005, nós fomos levando daqui de Manaus 5 pessoas. No de 2015, o grupo já estava maior, nós fomos em 12, com direito a apresentar nosso boi-bumbá, era juiz, era promotor, era advogado, dançando, para mostrar para o mundo, porque ali nós éramos 200 pessoas de todo mundo, 17 traduções simultâneas. Então, assim, era uma explosão de comunhão e direito, porque é muito lindo você ver a experiência do advogado da África, de um juiz da Ásia, como é que procuram viver isso na sua realidade. Então, assim, eu sou apaixonada pelo tema. Hoje nós temos o ministro Reinaldo da Fonseca, do STJ, que produz muito, ele atua numa turma criminal, e falar em fraternidade na minha área, que eu sou da área civil, aparentemente parece ser mais simples, porque é na área civil. Mas falar em fraternidade numa turma criminal, onde nós temos assim as pessoas que chegam mais fragilizadas por tudo aquilo que sofreram, então é um desafio. E nós tivemos, há menos de 2 anos, um congresso no STJ que me encheu de alegria, porque você olhava para aquela mesa composta, aí você via o presidente do Supremo, o presidente da OAB, tudo nacional, é claro, o Supremo é um só, mas a OAB nacional, nós víamos do Ministério Público Federal, todo mundo junto, discutindo fraternidade. Então, antigamente, a gente trazia os encontros para cá, eu estou vendo que você está pontuando um, não é? Esse é de que ano? 2011. De 2011, Isso. Olha só. Nós fizemos vários aqui em Manaus. Os nossos encontros, que a gente chamava de Norte e Nordeste, eles, apesar de serem Norte e Nordeste, a gente trazia os grandes expoentes nacionais. Esse senhor de cabelo grisalho, ele é um dos que ajudou a escrever o ECA,
né? É um procurador de justiça de São Paulo aposentado, e esse outro era um juiz aposentado também de São Paulo. Então, assim, a gente, como era uma coisa nova, nós trouxemos os grandes nomes para fazer o congresso conosco. Isso nós já fizemos umas 3 vezes, aqui em Manaus. E o que a gente percebia? Que colocávamos 300 pessoas nos auditórios por 2, 3 dias discutindo a fraternidade, mas que depois cada um voltava para o seu ambiente, e me preocupava um pouco o que ficou de concreto, não é? Porque é um tema que não deve ser uma fala, tem que ser vida, tem que ser transformado em vida, em gesto concreto. Assim, eu conto para vocês a experiência do Grupo de Manaus, que é um exemplo para o Brasil todo. Nós aqui fazemos um trabalho muito bonito, nós somos mais de 100, os fraternalistas. Vocês conseguiram também levar isso para as universidades, levamos, né, para as universidades, e assim, tanto que o tema do Congresso Internacional vai ter uma única experiência nesses dias de congresso, vai ser a experiência aqui do Amazonas. Por quê? Porque depois de um dos congressos, o que eu percebia? Eu disse, a gente tem que trabalhar na academia, a gente tem que pegar esses jovens quando eles entram na faculdade. Porque, às vezes, quando eles já saem assim, pensando em eu vou fazer concurso, eu vou ganhar dinheiro, e aí a gente já não consegue resgatar esse princípio. Então, a gente tem que começar a trabalhar cedo. E aí, por isso, começamos. Nós tínhamos um grupo que a gente reúne uma vez por mês, que são esses operadores, juiz, promotor, advogado, delegado, né? E aí nós pensamos em fazer um grupo só com as faculdades. Quando a gente começou isso, eram em Manaus 8 faculdades. Hoje, 8 não, acho que não eram nem 8, acho que eram 6. Nós estamos falando aí há quase uma década. Hoje, nós temos 16 faculdades de Direito em Manaus. 16. E, assim, essa experiência é muito salutar, porque uma vez por mês nós nos encontramos numa sala da Escola da Magistratura, os coordenadores dos cursos de Direito, professores que têm interesse em conhecer melhor essa matéria, e os alunos que quiserem, a gente discute a fraternidade, como aplicar. Então, assim, conto uma experiência desse grupo. Hoje, as faculdades, quando vão fazer a semana do curso jurídico, elas conversam entre elas. Não importa que seja pública, que seja uma particular. Então, a gente já tem esse diálogo entre elas se ajudam. E nós já estamos trabalhando, e é um trabalho muito lindo que o Grupo de Manaus faz também, a gente está trabalhando a prevenção aos abusos sexuais. É uma matéria difícil, que muitas vezes as pessoas ficam com medo de levar, mas nós já estamos fazendo esse trabalho aqui em Manaus, já levamos a Parintins, já fomos a Novo Airão. O que é? Nós levamos os nossos juristas que se preparam e por 2 dias discutem a problemática, e nós falamos de prevenção. Como fazer para que não aconteça dentro da escola, com o seu filho, com o seu aluno. Aí, então, a gente reúne os estudantes, reunimos os professores e os pais para falar de prevenção. Porque depois que acontecer, aí é o judiciário que vem em ação, mas se puder prevenir, é bem melhor. Então, assim, é uma experiência muito, muito interessante. Eu aproveito para deixar o convite para todos aqueles que têm interesse nessa matéria. No dia 2 e 3 de maio, aqui na Escola da Magistratura, nós vamos ter uma oportunidade ímpar, porque o que acontece? É muito difícil você sair. Esse congresso que nós estamos fazendo aqui em Manaus era para ter acontecido ano passado na Argentina. Mas a Argentina está passando por um momento difícil financeiro. E os colegas de lá eram muito poucos, e a gente discutindo um pouco. Eu sou a coordenadora no Brasil de Comunhão e Direito, discutindo Brasil, Uruguai, Argentina, e eu vi a dificuldade dele para levar esse congresso para frente. Por um minuto eu parei, eu digo, não vou me meter, vou ficar quieta. Mas depois eu não aguentei. Na outra reunião, eu já tinha conversado com os parceiros aqui que podiam ajudar, com o nosso próprio tribunal. Escuta, a gente pode sediar, porque sendo aqui a gente tem a estrutura da escola, e com a OAB, não sei o quê, falando com um e com o outro, e disse a eles, vocês não querem fazer, porque é sustentabilidade, meio ambiente. Vocês não querem fazer no Amazonas? Nada melhor do que falar em sustentabilidade, onde a gente faz uma experiência tão forte, tão rica.
E assim nós trouxemos, mudou da Argentina para o Amazonas. Então estão vindo professores universitários, magistrados, pessoas de outros países e do próprio Brasil para participar desses dias. E para a gente é muito interessante porque a gente não tem que se locomover, a gente não tem que pagar por ser na escola. O pagamento é somente viver a fraternidade, é uma lata de leite integral, que depois a gente vai fazer doação, e pode participar de um momento muito importante de construção. Aberto ao público, direcionado mais ao público do direito. Mas profissionais de outras áreas que querem conhecer também não são impedidos de participar. Então tá aí, o convite está feito, dia 2 e dia 3. Aqui 2 e 3 de maio. Aqui no prédio da sede, né? É na Escola da Magistratura, aquele prédio que tem atrás do Tribunal de Justiça, das 14 às 19 horas. Porque pela manhã o tribunal funciona, a gente tem dificuldade de estacionamento. Então, a gente começa às 14h30, do dia 2 e 3 de maio, nós teremos esse congresso. Então tá certo, está feito o convite e a gente vai encaminhando aí para o fim, agradecendo a desembargadora a gentileza de ter vindo conversar com a gente, celebrar esses 75 anos do Jornal A Crítica, e também ao Gesto Severo, colega, também muito obrigado a vocês. Eu que agradeço mais uma vez. Eu sinto que a história da crítica é um pouco da nossa história, né? Todos nós amazonenses nos entrelaçamos com a notícia, com a responsabilidade com que vocês fazem o trabalho. Então, eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar por esses 75 anos de muito êxito. Obrigado pelo convite, foi muito rica essa experiência, dividir memórias que a gente construiu aqui. Algumas memórias a gente nem falou, por exemplo, das matérias de satisfação que a gente fez juntos, né? Verdade. Coberturas alegres e disputadas como Boi Bumbá e Parintins, né? Que são muito boas. E desejar sorte e vida longa aí ao Jornal A Crítica. É isso, eu agradeço a você que nos acompanhou até agora e deixo o convite para você se inscrever no nosso canal no YouTube e acompanhar essa sequência de entrevistas que celebram esses 75 anos do Jornal A Crítica, comemorado no dia 19 de abril. Até mais.